Olá, professores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre Google Sala de Aula. E no vídeo de hoje nós vamos continuar falando sobre postagem de atividades. Estou aqui na turma A, vou clicar aqui no menu superior, na página Atividades, e para criar uma atividade, eu vou clicar neste botão Criar, aqui do lado esquerdo. Quando eu clico neste botão, eu tenho algumas opções. No vídeo anterior, eu mostrei exemplos de atividades criadas nesta primeira opção, Atividade. Mas nós temos outras opções. E hoje eu vou mostrar três opções, que é Atividade com Teste, Pergunta e Material. E aí a gente vai entender a diferença entre cada uma dessas opções. Então, eu vou clicar aqui em Atividade com Teste. Abriu essa janela para eu colocar, então, as informações da atividade, né, o conteúdo, o título, configurar aqui a pontuação, se vai ter ponto, se não vai, tudo igual o que nós já vimos no vídeo anterior. A única diferença é que foi inserido aqui, de forma automática, um formulário Google, um Google Forms. Então, a atividade com teste nada mais é do que uma atividade, como aquela que nós já vimos no outro vídeo, porém, ocorre essa inserção automática de um Google Formulário. Esse Google Formulário está em branco, né? Eu posso clicar nele, ele vai abrir, para eu poder colocar aqui as atividades, as perguntas, né? Configurar esse formulário, mas ele já foi inserido de forma automática na minha atividade. E uma outra possibilidade que eu tenho é de importar as notas desse formulário, porque, como muitos já sabem, o Google Formulário oferece a opção de você configurar gabarito, pontuação, né, nas perguntas. Então, você pode optar por importar essa pontuação do Google Formulário direto aqui para o Google Sala de Aula. E, para isso, a gente deixa essa última opção aqui embaixo acionada. Se eu desmarcar essa opção, as notas, né, que eu configurar no formulário, caso eu configure, elas não serão importadas aqui para o Google Sala de Aula, tá? Mas então eu só posso utilizar Google Formulário na minha atividade se eu selecionar a opção Atividade com Teste? Não. Você pode abrir um Google Formulário no seu Google Drive, criar o seu formulário lá, sua atividade normalmente, e depois inserir o seu formulário na atividade. Você não precisa obrigatoriamente criar uma atividade com teste. Você pode escolher aquela primeira opção, atividade, e na hora de inserir anexo, você insere o seu formulário normalmente, tá? Esta aqui é uma opção que ela já te dá o formulário, né? Já te dá o formulário aqui em branco, já criado, para você somente construir as perguntas. Mas, às vezes, construir as perguntas, elaborar um formulário com atividade aqui já em construção, na hora de postar, pode dar um pouco mais de trabalho. Então, de repente, você prefere preparar esse formulário antes lá no seu Google Drive e depois, na hora de postar, você insere ele, tá bom? Pode ser feito isso normalmente. Você não precisa criar uma atividade com teste e utilizar obrigatoriamente este formulário aqui que o Google Sala de Aula está te dando, tá bom? Então, essa é a opção de atividade com teste. É uma atividade como aquela que nós já vimos, porém, vem com um formulário aqui em branco inserido para você poder criar a sua atividade nele, criar suas perguntas, o exercício, o teste, a prova, o que você quiser, ok? Eu não vou preencher, tá? Para a gente poder, então, passar para o outro tipo de atividade. Vou fechar aqui. Vou voltar no botão Criar. Eu vou agora mostrar a opção Material. Eu vou pular aqui a opção de pergunta, vou deixá-la para o final, e vou mostrar a opção de Material. E aqui é bem interessante a gente frisar o seguinte: a principal diferença dessa opção Material para a opção de atividade ou atividade com teste, e até mesmo a opção de pergunta, é que nessa opção de material não vai ser aberto para o aluno colocar um anexo, para o aluno dar uma devolutiva, para o aluno marcar como concluído, nada disso. Porque o Google Sala de Aula ele entende que você está postando alguma coisa para o aluno, né? Seja uma apostila, seja um texto, seja um vídeo, seja uma atividade, mas você não quer receber uma devolutiva. O aluno não vai ter essa obrigação de fazer uma atividade e entregar.
tá? Então, não vai ter devolutiva. Então, ele não vai gerar para o aluno aquela opção do aluno anexar um arquivo, do aluno clicar no botão e marcar como concluído, conforme nós vimos no vídeo anterior. Então, é uma opção onde você posta e nem vai ficar aparecendo que tantos alunos estão pendentes, tantos já entregaram, nada disso vai aparecer, porque ele automaticamente ele entende que você está postando algo para o aluno, mas o aluno não vai precisar te devolver, não vai precisar te entregar nenhuma atividade. Então, é uma opção muito indicada quando você vai postar uma atividade e você não quer devolutiva, você não quer que o aluno entregue nada. Você está postando uma tarefa, uma atividade para o aluno fazer, mas você não está pedindo para ele te entregar. Então, você posta nessa opção material, porque aí ele não vai ficar mostrando que o aluno está pendente, né? Não vai ficar aparecendo para você quantos já entregaram, nada disso. Então, vamos ver aqui, vou clicar nessa opção material. E vou utilizar o mesmo exemplo de ontem, tá? Ontem, no vídeo anterior, né, eu postei uma atividade para educação infantil, mas eu postei como atividade e mostrei que ela geraria para o aluno a obrigação de fazer uma devolutiva, mesmo que fosse clicando no botão de marcar como concluído. Então, quem assistiu o vídeo anterior viu isso. Então, eu vou usar esse mesmo material que eu postei no vídeo anterior, vou usar aqui, mas agora postando como material, não como atividade, tá? E aí ele não vai gerar para o aluno essa obrigação de dar uma devolutiva, de entregar ou de apertar o botãozinho lá do concluído, ok? Então eu vou abrir aqui um documento de texto, que eu já tinha aqui, né, a tarefa da educação infantil que eu mostrei no outro vídeo. Vou colocar aqui o título. Vou colocar aqui a descrição, né, as orientações. Vou colar aqui. Vou adicionar o anexo. Então, vou clicar neste botão adicionar. O passo a passo é o mesmo que vocês já viram lá nos outros tipos de postagem, né? Então, é o mesmo passo a passo. Vou selecionar aqui Google Drive, porque o arquivo está lá no meu Google Drive. Clico aqui em Meu Drive. Vou encontrar aqui o anexo, ele está nessa pasta de atividades. E aqui está o PDF, tá? Então, vou inserir esse PDF. Então, estou postando essa atividade, essa tarefa para o aluno, mas eu não estou postando como atividade, eu selecionei material. Estou frisando isso toda hora para ficar bem claro para vocês. Então, selecionei material, mas a postagem, o modelo de postagem é idêntico, tá? Título, introdução aqui, descrição, orientações, enfim. E anexos eu posso inserir também aqui PDF, vídeo, imagem, links, todas as mesmas opções que eu tenho quando eu seleciono a opção atividade. Do mesmo jeito. A diferença está aqui do lado direito. Vejam que aqui do lado direito agora não tem data de entrega, não tem pontuação. Por quê? Porque ele entende que eu não estou pedindo o aluno para me devolver nada. Então, eu não preciso colocar data de entrega. Então, nem aparece essa opção. Da mesma forma, ele entende que o aluno não vai me entregar nada, então eu também não vou pontuar. Então, nem aparece a opção para eu colocar ponto, para eu colocar nota. Aparece apenas o campo para eu determinar para quem vai essa atividade, esse material, né? Eu posso selecionar aqui a turma ou as turmas do mesmo jeito que eu mostrei no vídeo anterior. Então, se você tiver dúvidas sobre isso aqui, sobre seleção de turmas ou seleção de alunos, assista o vídeo anterior, de número 3, que você vai ver isso aqui com detalhes. Então, vou selecionar aqui a turma ou as turmas e vou selecionar o tópico. Então, vou inserir essa atividade, essa tarefa dentro de um tópico. No caso dessa turma que eu estou utilizando, ela está dividida em tópicos por disciplina, tá? Poderia ser por semanas, aí depende da turma. Mas eu vou colocar uma disciplina aqui, porque é só mesmo para demonstração. Então, selecionei geografia, tá? Tudo bem que a minha atividade ela é uma atividade de educação infantil, que nem é uma atividade de geografia, mas eu estou colocando aqui no tópico de geografia só para mostrar para vocês. Então, configurei as turmas, né, ou a turma para onde eu vou mandar essa atividade e coloquei o tópico específico. No caso aqui, geografia, mas poderia ser a semana 2, semana 3. E agora eu vou postar. Da mesma forma que eu posso postar essa tarefa, né, instantaneamente, eu também posso clicar aqui do lado e programar.
do mesmo jeito que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, tá bom? Então, quando eu escolho essa opção de material, eu tenho as mesmas opções que eu tenho quando eu escolho a opção atividade ou atividade com teste. A diferença está somente nisso. O Google Sala de Aula ele entende que o aluno não vai fazer devolutiva. Então, ele não vai me dar a opção de configurar nota, nem data de entrega, ok? Então, vou postar essa atividade, né? Na verdade, esse material. Ele foi postado aqui no tópico de Geografia, tá? Tarefa 1. Você pode perceber que o símbolo é um pouquinho diferente. Quando eu posto como atividade, né, quando eu clico aqui no botão criar e seleciono a opção atividade, aparece esse símbolozinho aqui. Quando eu ponho material, aparece esse outro símbolozinho aqui, tá? Essa é a diferença. Mas quando eu abro a tarefa que eu acabei de postar, ó, ele não vai me mostrar aquele campo dos alunos que estão pendentes, dos alunos que já entregaram, para eu fazer correção, nada disso. Porque ele entendeu que eu estou postando isso para os alunos, mas os alunos não precisam me devolver. Os alunos podem vir aqui no comentário, fazer perguntas, né? Podem comentar a atividade, enfim, mas ele não precisa me devolver, me entregar essa atividade. Então essa é a dica que eu dou para você. Se você vai postar uma atividade e não quer que o aluno te devolva, te entregue, né, que ele faça uma devolutiva, poste como material, porque aí não vai ficar parecendo que está pendente ou que está atrasado. Tá bom? E nem vai aparecer campo para você configurar nota, nada disso. Poste como material. Agora, se você quer uma devolutiva do aluno, seja um anexo, uma foto, um áudio, um vídeo, ou até mesmo que o aluno vá no botãozinho lá e marque como concluído para ele dizer para você que ele concluiu, aí você entra e posta como atividade, tá? Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer essa diferença aí para vocês. E vamos para a nossa última opção de hoje. Vou voltar aqui na página de atividades. Vou clicar novamente no botão criar e vou na opção pergunta. Essa opção pergunta, vou clicar aqui. É quando eu quero fazer uma atividade, quero postar uma atividade já com uma pergunta direto para o aluno me responder, tá? Então não aparece título, aparece pergunta. E aqui eu vou escrever uma pergunta. Como você se sente hoje? E aí eu coloco a pergunta, eu posso colocar instruções, eu posso colocar detalhes aqui da minha pergunta, né? Enfim, o que eu quiser escrever aqui. E eu posso configurar se o aluno vai me responder na forma dissertativa ou objetiva. Então aqui do lado eu posso configurar a resposta curta, que vai ficar uma caixa de texto para o aluno responder, ou múltipla escolha. Então se eu colocar a resposta curta, eu posso também adicionar anexos do mesmo jeito que as outras opções, tá? Posso adicionar aqui PDF, link, vídeo, o que eu quiser, né? Para embasar, para complementar essa minha pergunta. Posso, inclusive, adicionar um vídeo aqui para o aluno assistir o vídeo e responder a pergunta que eu fiz aqui em cima, a critério do professor. E nas configurações aqui do lado direito, eu tenho configuração de pontuação, né, para a pergunta, então eu posso colocar essa pergunta valendo ponto ou posso deixar sem nota, fica a meu critério. Posso colocar data de entrega, assim como eu coloquei na atividade que vocês já viram. Fica a meu critério também deixar sem uma data ou colocar uma data estipulada, da mesma forma que a gente postou a atividade. Posso configurar o tópico, onde essa pergunta vai estar inserida, tá? Não só posso, como devo fazer isso. E aqui embaixo eu tenho mais algumas opções que é interessante a gente mostrar. Ó, eu posso marcar se os alunos podem responder uns aos outros, e aí você cria meio que um fórum de discussão, onde um aluno vai responder, o outro pode responder em cima da resposta do outro. E eu posso marcar também se eu quero que o aluno edite a resposta, ou seja, depois que ele respondeu e enviou a resposta dele, ele pode voltar e modificar aquela resposta, pode alterar aquela resposta. Então eu tenho essas opções de configurar isso aqui embaixo, tá? Se eu não quiser que o aluno responda um ao outro, eu desmarco essa opção. Se eu não quiser que o aluno possa editar a resposta depois de enviar, eu desmarco essa opção, ok? Essas opções que vocês estão vendo aqui embaixo, na lateral direita aqui embaixo, elas mudam se eu mudar o tipo de resposta. Se eu vier aqui na minha pergunta e mudar para múltipla escolha e colocar opção de respostas objetiva, eu vou ter que colocar aqui, ó, vocês estão vendo que já abriu os campos, eu vou ter que colocar opções de resposta para o aluno marcar. Então, como você se sente hoje? Posso colocar aqui opção feliz,
Posso colocar a opção tranquilo. Posso ir adicionando opções aqui, quantas eu quiser, para o aluno poder marcar. É só eu ir clicando aqui, ó, que ele vai abrindo as opções e eu escrevo o que eu quiser escrever aqui, tá bom? X, C, D. E aí, quando eu escolho essa opção de resposta objetiva, aí aqui embaixo, ó, do lado direito, muda as opções que eu tenho que configurar, tá? Aquelas opções que vocês viram antes já não aparecem. Agora aparece o seguinte: os alunos podem ver o resumo da turma. Se eu selecionar essa opção aqui, todos os alunos poderão ver uma estatística, né, de respostas. Então eles vão ver, eles não vão saber quem respondeu o quê dentro das opções aqui. Eles não vão saber quem marcou feliz, quem marcou tranquilo, mas eles vão saber qual o percentual da turma que marcou uma opção, qual o percentual que marcou outra, tá? Então eles vão poder ver isso quando eles acessarem a atividade. Se eu não quiser que eles vejam essa estatística, eu deixo essa opção aqui desmarcada. Ok? Elaborei minha atividade, a minha pergunta, coloquei tudo que eu queria colocar aqui, adicionei anexo, fiz do jeito que eu queria. Eu posso agora postar, né? E aqui aparece a opção perguntar, que é a mesma coisa de postar. Então eu vou clicar nessa opção, nesse botãozinho aqui, e essa atividade, essa pergunta vai ser postada para os alunos. Mas se eu não quiser postar na hora, de forma instantânea, eu posso programar? Pode programar. Do mesmo jeito que você pode programar a atividade com teste, o material, você também pode programar a pergunta. Então você clica do mesmo jeito aqui no lado e você tem a opção programar, tá? Todas as outras configurações são idênticas. Você seleciona aqui as turmas, se for uma turma só, você pode selecionar os alunos, do mesmo jeito que eu mostrei no outro vídeo, né, no vídeo anterior sobre a postagem de atividades. Ok? Bom, essa é a opção pergunta. E assim a gente encerra as opções que eu ia mostrar para vocês aqui hoje. No próximo vídeo, eu vou mostrar como reutilizar uma postagem. Bom, espero ter ajudado e até a próxima.